Então, gente, se você já clicou aí no link, né, que está aqui no chat, você pode clicar nesse link aí que você vai abrir o conteúdo, o material do que eu vou estar falando aqui para vocês hoje, da nossa série Milagres de Jesus. E na aula de hoje eu vou fazer uma introdução sobre os milagres. Então eu não vou trabalhar nenhum milagre específico hoje, mas eu vou falar o contexto geral, eu vou contextualizar o que é o milagre, qual é a intenção do milagre, eu vou dar todo um panorama aí introdutório sobre os milagres. E aí você pode acompanhar no material aí da introdução dos milagres para Jesus, e só para você saber o que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre as características dos milagres de Jesus e também os milagres no Evangelho de João, sobre a perspectiva que eu vou dar aí nesse conteúdo. Então você pode ir para o segundo slide e vai estar assim, ó. Em uma das tentativas de Faraó reter o povo de Israel no Egito, Deus disse a Moisés que ordenasse a Arão ferir a terra com piolhos. E assim aconteceu. Os magos egípcios tentaram fazer o mesmo, mas não conseguiram. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido e ele recusou-se a ouvi-los, como o Senhor tinha dito. Então, essa passagem aí está em Êxodo 8:19. E aí eu coloquei, ó, nesse episódio ocorre pela primeira vez na Bíblia a expressão dedo de Deus. E a esta ação sobrenatural de Deus chamamos de milagre ou sinais. Então, olha que interessante. Quando Deus, né, ali, obviamente, né, ali estava a Trindade já representada, Jesus, Espírito Santo e Deus Pai, mas aqui no Antigo Testamento ainda eles não tinham essa figura do Messias, então a gente vai falar em Deus aqui. Quando Deus ele agiu lá no Egito para libertar o povo dele, ele fez então as pragas, ele enviou as pragas. E aí, nesse fato específico aqui dos piolhos, os magos de Faraó não conseguiram reproduzir, porque até então, nas pragas anteriores, os magos de Faraó estavam conseguindo reproduzir, fazendo a mesma coisa. Mas quando chegou aqui nessa praga do piolho, eles não conseguiram reproduzir e eles falaram para Faraó: Faraó, isso é o dedo de Deus. Ou seja, isso é algo realmente sobrenatural que não há possibilidade de se fazer. E aí, então, essa ação sobrenatural a gente reconhece hoje como milagre ou sinal. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho, que o Agostinho ele fala assim: os milagres não são contrários à natureza, mas os milagres são contrários à natureza que a gente conhece. Ou seja, muitas das coisas que a gente dizia que era milagre há 100 anos atrás, hoje a gente sabe que na verdade era algo que acontecia através de uma atuação biológica, de uma atuação física, mas entenda, isso não quer dizer que a gente está diminuindo Deus, porque Deus está à frente da biologia, Deus está à frente da física, porque Deus criou todas essas coisas. Então, aquilo que era chamado de milagre, às vezes no passado, por exemplo, uma chuva, a chuva é um milagre. Hoje a gente olha e fala, não, a gente sabe explicar o que é um processo de chuva. Mas Deus pode fazer com que chova do nada contra as previsões? Pode, lógico que pode. Mas até esse chover do nada é um processo físico, é um processo biológico, é um processo climático, que é o quê? Direcionado pelo próprio Deus. Mas não é sem completa explicação. Então hoje quando a gente diz que algo é milagre, Agostinho, pela definição de Agostinho, é porque a gente ainda não sabe explicar. Mas pode ser que com o avanço aí da tecnologia, da medicina, a gente consiga explicar. Lembrando, o que não diminui o milagre, o que não diminui a atuação de Deus. Por quê? Porque Deus está à frente de todas essas coisas. Então, a primeira expressão aí, né, que foi usada dedo de Deus, algo completamente sobrenatural, foi aí nesse episódio em Êxodo, e aí eu passo então para as características dos milagres de Jesus. E aí a gente vai fazer um panorama bem legalzinho aqui de algumas características que mostram o que é de fato um milagre, quais os objetivos dele, quais as peculiaridades ali dos milagres de Jesus, que é bem diferente às vezes de alguns milagres que a gente vê hoje aí, né, pela televisão e em alguns movimentos aí. E aí tá aqui, né, os milagres de Jesus possuem algumas características que, bem compreendidas, nos ajudam a entendê-los, bem como a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, todo milagre, ele tem o objetivo principal de fazer com que a gente conheça mais Jesus e mais ainda a obra dele. E se a gente
estudar e observar as características desse milagre, a gente pode até entender o porquê desse milagre, como esse milagre aconteceu, qual o objetivo desse milagre ter acontecido. E aí, a gente vai então para a primeira característica dos milagres de Jesus. Gente, lembrando, é, esse ambiente aqui é um ambiente de aula, então é um ambiente interativo. Então, se você tiver qualquer dúvida ou contribuição, não precisa ser dúvida, se você quiser contribuir com alguma opinião ou com alguma fala, é só você desmutar o seu microfone aí, clica aí na sua telinha, desmuta o seu microfone e pede a fala que a gente abre para você, tá bom? Você não me atrapalha, muito pelo contrário, é esse o objetivo aqui. Tem um ambiente de aula, tem um ambiente de crescimento aqui mútuo. Então, a primeira característica que eu separei aí de um milagre de Jesus é que ele é ausente de artes mágicas. E aí, o que é isso aí? Nada, não há algo nos milagres de Jesus que seja semelhante às práticas mágicas de qualquer época. Não há palavras mágicas ou técnicas de magos ou mágicos, nem rituais de qualquer espécie. Geralmente só palavra é suficiente para que o milagre seja realizado. Vamos dar uma pausa aí. Então vamos lá. Jesus não tem nenhuma palavra mágica para que o milagre aconteça. Jesus não tem nenhuma técnica específica para que o milagre aconteça. Jesus não tem nenhum aprendizado de um outro mago ou de um outro líder que ele utiliza para que o milagre aconteça. Ou seja, não existe regra para que o milagre aconteça. Não existe técnica para que o milagre aconteça. E aí, por exemplo, isso é bem diferente do que a gente vê aí na atualidade. Por exemplo, a realidade de coloca um copo de água em cima da televisão e aí eu vou orar e aí você vai beber a água e vai curar. Isso se torna uma prática rotineira, entendeu? Aí a pessoa pode falar assim, pastor, mas eu já fui curado assim. Então, tudo bem, você pode ter sido curado assim, eu não duvido que você possa ter sido curado assim. Mas isso é graça de Deus, um milagre operado pela graça de Deus, ou na verdade foi um efeito placebo. A sua própria mente acreditou naquilo ali e o seu corpo reagiu a partir daquilo que você acreditou, entendeu? Isso aí é o que chama poder da mente, né? Agora entenda, eu não estou aqui colocando o poder da mente como algo místico, eu estou colocando o poder da mente como algo normal. Entenda que a mente, ela tem poder. Por exemplo, o que são as doenças psicossomáticas? Nada mais são do que a mente gerando doenças para a vida de uma pessoa. A pessoa não consegue andar, ela não levanta, ela vai para o médico, faz todos os exames e não anda, e não tem quem faça a pessoa andar. E aí os médicos olham os exames e falam, não, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso, não tem nada. Isso é uma doença psicossomática. E aí a pessoa, dia para noite, ela vai lá e tem uma cura ali mental, ela reflete sobre aquilo ali e ela vai lá, faz um tratamento, às vezes psicológico e tal, e ela retorna a andar. O que foi aquilo ali? Foi a mente dela. A mente dela estava causando uma doença para ela, uma gravidez psicossomática. A pessoa, a barriga cresce, não tem criança. Isso é mente. Então, do mesmo jeito que a mente tem a capacidade de nos limitar, a mente também tem a capacidade de nos fazer melhorar. Então, pessoas que são positivas, pessoas que creem em Deus e, consequentemente, são pessoas mais positivas, são pessoas que eu digo positivas não no sentido de essa pessoa ela é otimista. Não, os cristãos eles são realistas. E o que é ser realista? É crer que Deus pode fazer. Ou seja, isso te torna uma pessoa positiva. É comprovado cientificamente que pessoas que recebem oração nos hospitais, que creem em Deus, elas têm um percentual de cura 80% maior do que as pessoas que não tem nenhum parâmetro de Deus ou não tem nenhuma fé em algo, esperança em algo. Porque essa pessoa, ela ouve só apenas a medicina e se o médico dá uma péssima notícia, é aquilo ali mesmo e ela se entrega. Então a gente sabe hoje que a forma que a pessoa está mentalmente incentiva muito na cura dela e tal. E volto a dizer, isso não exclui o milagre de Deus, porque Deus é aquele que fez a nossa mente, Deus é aquele que age na nossa mente, Deus é aquele que nos fez seres pensantes. E uma das premissas para a gente também poder ser curado por Deus é crer. E crer nada mais é do que uma disposição mental, de uma mente que pensa e acredita e confia. Agora sim, há relatos de pessoas que não creram e foram curadas da mesma forma e venceram milagres. Tá? Mas algumas realidades é exigido de nós que a gente creia. Então, não existe técnica, não existe mágica, não existe ritual, não existe dia do milagre. Essas coisas elas não dizem respeito
ao que Jesus fez, ou a forma que Pastor, tem uma Jesus se dúvida. utilizou. Vamos lá. É o Fabião, pastor, tudo Fábio, bem? Fabão, tem uma dúvida aí. Pode falar, Fábio, por favor. É o Fábio da comunidade, mano. Não tô ouvindo que tá no fone, se não dá um fone. Fala aí, Fábio. Beleza? Graças a Cara, Deus, e você, irmão. beleza. Que Cara, bom. tô uma dúvida lá no começo que você começou falando Hum. quando os magos de Faraó, eles falam, cara, a partir daqui nós não conseguimos fazer porque a partir daqui é o dedo de Deus. Por que você acha? Tem uma explicação, cara? O porquê até ali os magos conseguiram? Foi permissão de Deus? Foi obra de Satanás? Por que aquelas primeiras, vamos chamar dos milagres, foram feitos Sim. também pelos magos de Faraó e a partir dali não conseguiram mais fazer? Então, eu acredito, Fábio, que não existe uma resposta que eu consigo te dar biblicamente. Ah, Fábio, é isso. Então, eu vou te dar a minha opinião, né? Eu acredito, Fábio, que, de fato, Deus permitiu que eles chegassem até ali, porque as trevas também têm poder, as trevas também conseguem fazer obras sobrenaturais, mas sempre elas estão sobre a permissão de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre a percepção de Deus permitir que algo aconteça ou não. Então, eu acredito que até ali Deus permitiu de fato. A partir dali, Deus não permitiu. Agora, o que é interessante, Fábio, a gente perceber é que, assim como os magos de Faraó eram magos, Moisés também era um mago. Repara, ele é um mago de Verdade. Deus, porque ele está fazendo ali o que o Egito chama de magia. Mas na concepção dele ali é como se fosse uma magia do Deus Todo-Poderoso. Entendi. Então, o que é interessante a gente perceber é que Deus ele age também de formas que às vezes as pessoas não entendem. E no nosso contexto a gente não chama de magia, a gente chama de milagre. Mas no contexto lá do Egito, eles chamavam aquilo de magia. Então, para eles, Moisés era um mago, e um mago muito dos bons, entendeu? Então, eu Entendi. acredito que a partir de um determinado momento, Deus não permitiu que eles conseguissem fazer. Então, havia ali uma limitação. Há alguns teólogos que entendem que, na verdade, eles estavam enganando o faraó. Então, quando eles transformaram a água em sangue, na verdade foi um truque, foi uma Entendi. anilina. Então, nos outros que Moisés tinha feito, eles conseguiram enganar Faraó. Eles de fato não fizeram. E esse, eles não conseguiram de jeito nenhum nem enganar. Entendeu? Mas eu Entendi. acredito que não, que eles de fato fizeram mesmo, porque as trevas também têm poder para fazer e para agir e para fazer, inclusive, coisas sobrenaturais. Legal. Maneiro? Obrigado, obrigado. Maneiro. Eu que agradeço, Sabão. Deus abençoe. Então, gente, é, vamos lá. Continuando aqui, né? Então não existe técnica, não existe mágica, não existe ritual para que milagre aconteça. Só que eu sei, meus amigos e minhas amigas, que em muitas igrejas que têm esses movimentos que são contrários a isso aqui, milagres acontecem. Sim, eu sei que acontecem. Não pela execução do pastor em si, não pela técnica do pastor em si, não pela mágica do pastor em si, mas pela fé da pessoa que está lá, que é uma fé sincera, e pela graça de Deus, entendeu? Mas o que a gente vê na grande esmagadora maioria, o que acontece na verdade são pessoas combinadas ou pessoas que saem dali completamente empolgadas e eufóricas, mas passa uma semana, volta tudo de novo e nada aconteceu. Então, na sua grande maioria. Então, dando continuidade aqui. Quando, em certos casos, suas palavras são acompanhadas por alguma ação, que é no caso de Jesus, essa ação não é um ritual e parece destinada a estimular a fé na pessoa que vai receber o milagre. Por exemplo, ele tocou no leproso. Em Mateus 8, 2 e 3, quando ele cura o leproso, ele toca nesse leproso. E aí esse toque, né, nesse milagre específico, tem muito significado, porque um leproso ele não era tocado pelas pessoas, ele era completamente marginalizado e as pessoas ficavam distantes dele. Então quando Jesus toca nesse cara, ele está ali, né, tocando numa pessoa impura, e teoricamente ele ficaria impuro também. Mas ali esse toque purifica. Então esse toque ali não é simplesmente um ritual, não é uma técnica, é uma aproximação, entendeu? É uma graça, é uma misericórdia, entendeu? É uma proximidade ali com aquela pessoa. Ele também toca nos olhos dos dois cegos, que está lá em Mateus 9, 29. E ele também toca no homem que era surdo e gago, Mateus 7, 31 a 37.
ao curá-los. Então, nesses 3 casos específicos, ele toca nas pessoas. Ah, então para acontecer um milagre você tem que tocar na pessoa. Não, porque Jesus fez outros milagres até a distância, que ele não tocou, entendeu? Então não é uma técnica isso aqui, não é um ritual. Foi simplesmente um modo que ele fez. Então, por exemplo, o Espírito Santo pode te guiar aí para você fazer uma oração para uma pessoa que está enferma, e você pode tocar na pessoa, e a pessoa pode ser curada. E você pode não tocar e a pessoa ser curada. Hoje, quando eu oro pelas pessoas, normalmente eu toco nas pessoas. Por quê? Esse toque, gente, tem muito a ver com a nossa cultura brasileira, da proximidade, de estar junto, de estar perto. Então, depois que eu fiz o meu mestrado em ciência da religião, e que eu vi a importância do toque, a importância de estar próximo das pessoas, da pessoa sentir que você está ali, eu passei a tocar as pessoas. Porque até então eu não tocava, eu não era bem presbiterianão, sabe? Me mantinha distante da pessoa e tal. E hoje não, hoje eu vou lá, toco na pessoa, não toco especificamente no lugar e tal, não, eu vou lá e toco, dou um abraço na pessoa, coloco a mão no ombro da pessoa, ou dou a mão para a pessoa sentir que eu estou próximo ali, mas não, isso não é uma técnica. Isso, na verdade, é para a pessoa sentir que eu estou ali, na verdade, para dar um conforto, uma proximidade com a pessoa aí, no caso que eu estou orando especificamente. Então, a primeira característica aí da ausência do milagre de Jesus é a ausência de artes mágicas, de técnicas, de formas prontas. É essência, e normalmente é pela palavra dele. Ele falava e as coisas aconteciam. Uma segunda característica aí é a ausência de realizações em benefício próprio. Isso aqui também é sensacional. Jesus não fazia milagres pensando nele mesmo, para se beneficiar. Entendeu? Então eu coloquei, né? Embora em mais de uma ocasião tenha sido tentado a fazer isso, Jesus sempre recusou utilizar seu poder para se livrar do sofrimento e da morte. E aí, aqui está o exemplo de Lucas 4, 1 a 4, que é o relato lá de Jesus no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, que Satanás diz para ele, se você é o filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. E eu te pergunto, ele não podia transformar uma pedra em pão? Pô, ele estava com fome, 40 dias sem comer. Ele podia, entendeu? Só que por que não? Porque, primeiro, que o diabo estava colocando em xeque a filiação dele como filho de Deus. Olha o que o diabo fala. Se você é o filho de Deus mesmo, faz isso. Então ele não tem que provar nada para o diabo. E outra, ele não tem que fazer isso por benefício próprio. Ah, então eu vou provar para o diabo e ainda vou. Não. Ele foi tentado, mas ele falou: não, nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra que vem da boca do Senhor. E também Lucas 23, 35 e 37. Esse aqui também é. Qual que é esse? Eu esqueci. Deixa eu abrir aqui. Lucas 3, Lucas 23, 35 e 37. Esqueci qual foi esse que eu coloquei. Vou abrir aqui rapidinho, só para eu relembrar. Lucas 23, 35 e 37. Ah, tá. Aqui é na crucificação. Quando Jesus está lá na crucificação, as pessoas zombavam dele e falavam assim: ué, se você é Deus mesmo, salve-se a si mesmo. Desce da cruz aí, ué. Vai ficar sofrendo. Ou seja, ele foi tentado mais uma vez fazer um milagre em benefício próprio. Ele falou: não, a minha missão vir aqui morrer nessa cruz para salvar a humanidade. Então ele não fez o milagre para benefício próprio. Mesmo sabendo que tinha poder para isso. Mateus 26, 53. Eu vou abrir aqui também. Mateus 26, 53. Em Mateus 6,53 é muito interessante também. Quando Jesus ele vai ser preso, e aí Pedro vai lá, né, desembainha sua espada e corta lá a orelha de Malcolm, e aí Jesus fala, não, guarda sua espada. Ele falou, você não sabe que se eu quiser, eu poderia rogar ao Pai uma legião de anjos aqui para me defender? Mas não é isso. Então, ou seja, Jesus ele poderia ter clamado para que uma legião de anjos viesse e acabasse com todo o Império Romano ali, inclusive, que o prendeu para matá-lo. Mas não. Ele falava a Pedro, repreende, ele fala, não, Pedro, guarda sua espada aí, não. É o meu papel cumprir isso aqui, passar por isso aqui. Então ele não tinha poder para isso. Ele falou, se eu quiser, eu posso pedir. E vem. Mas não é para isso que eu estou aqui. E nem para exibir sua grandeza. Mateus 4, 5, 7. É quando, nesse episódio aqui, quando Satanás o leva para o pináculo do templo, né? Lá no alto, e fala para ele assim, ué, vamos lá, continuando as tentações, se você é Deus, você joga daqui. Você joga daqui que Salmo 91, 12, e aí o diabo ele cita, né? O Salmo 91, 12 na íntegra. E ele fala assim, aos teus anjos o Senhor dará o teu respeito,
para que não tropece em pedra alguma. E aí Jesus falou que não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele podia, né? Imagina, se ele pula ali daquele templo, né? E aí vem os anjos, ou... Eu já penso cinematograficamente, né, gente? Vocês me conhecem, né? Eu já penso Jesus dando um mortal de costa, e anjo, umas aves saindo. Pensa como é que o povo ia ficar no templo ainda. Vivia lotado, mas não, ele fala, não, não tente o Senhor teu Deus. Não vou utilizar de milagre para me beneficiar. Então, não. E também Marcos 8, de 11 a 12. Que eu vou abrir aqui. Marcos 8, de 11 a 12. Que é quando os fariseus pedem um sinal para ele. Fala assim, bom, prova que você é o filho de Deus e faz um sinal. Ele fala, essa geração incrédula e adulta pede um sinal dos céus, mas não vai ter. Não vou fazer sinal. Até porque ele já tinha feito muito, né? Os milagres que ele fazia apontavam, segundo as profecias, que ele era o Cristo. Mas ele se recusa a fazer um sinal simplesmente para responder à vaidade ou questionamento daqueles que estavam ali se opondo a ele. E isso tem muito a nos ensinar, né, gente? Porque nós somos tentados a agir diferente, né? Quando alguém vem questionar a nossa capacidade, ou a nossa sabedoria, ou o nosso conhecimento, qualquer outra coisa, qual que é a nossa inclinação natural? Então toma. É ir lá e mostrar nossas credenciais, dar uma aula para a pessoa. E Jesus não, ele não foi tentado nisso. Ou melhor, ele foi tentado nisso, mas ele não cedeu a isso. Várias vezes ele foi colocado ali em tentação no seguinte sentido, de prova, então, prova. E ele falava, não, não vou provar, não preciso provar. O meu estilo de vida mostra isso aí. Então, a ausência de realizações em benefício próprio. Mesmo quando ele realiza milagres em benefício de outras pessoas, várias vezes Jesus recomendou que elas mantivessem silêncio sobre o que havia acontecido. Então, em vários relatos de milagres, Jesus disse para a pessoa que foi ali, né, abençoada com o milagre dele, para que ela não contasse aquilo, para que ela não espalhasse aquela notícia ali. E algumas pessoas perguntam, mas por que ele fazia isso? Por alguns motivos. Um, porque ele não queria se gloriar, se exaltar. Outra, porque aquilo ali poderia prejudicar o ministério dele, porque ele ficaria muito conhecido, e isso aconteceu. Em alguns casos, ele disse para algumas pessoas não contarem, essas pessoas contaram e virou um alvoroço só na cidade, de forma que Jesus não podia nem voltar naquela cidade, porque deu uma confusão que só. Então, alguns motivos. Mas em outros, ele fala para as pessoas irem e se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote ia comprovar de fato que aquela pessoa tinha sido curada, ia dar para ela um certificado de cura para que ela pudesse retornar à vida normal em sociedade, e aquilo apontaria para quem? Para Jesus sendo Deus, porque nunca aqueles milagres e sinais tinham sido feitos antes dele. Então, quando um sacerdote vai e atesta que aquela pessoa foi curada e a pessoa fala, foi Jesus que fez isso, ele olha e fica sem saída. Ele fala, esse Jesus, ele só pode Ô, ser o Cristo. Candonga, Só pode ser o Cristo. Muitos não aceitaram isso. Né? E aí temos mais uma pergunta aí. Fala, Will. ó, em relação, dois pontos. Em relação a essa ausência de realizações em benefício próprio, eu nem sei se se encaixa como um milagre, né? Mas teve uma oportunidade, uma situação que Jesus estava meio sendo espreitado próximo ao monte, ao morro, alguma coisa assim, e ele consegue não sei se desvencilhar da multidão, Se passar esgueirar por pelas ela. pessoas, né? Isso, sabe, sumiu e pá, foi embora, não aconteceu Isso. nada com ele. E outro, no primeiro ponto aí, que é a ausência de artes mágicas, teve também um milagre que Jesus cuspiu, né, e fez um barro, né, tipo, eu nem sei se isso é mágica, não, tipo assim, não Sim. sei se caixa em ausência de artes mágicas, né, que você acha sobre esses dois Então, assuntos? foi muito legal, muito legal. O primeiro relato que você deu, Will, ele de fato saiu ali não por nenhum ato sobrenatural, mas ele de fato conseguiu se esgueirar ali entre as pessoas, até porque ele estava acompanhado dos discípulos dele, né? Então provavelmente ali eles tiram, fica aquele empurra-empurra, e aí tem os familiares dele também, e ali ele vai e sai dali mesmo. Então, e esse fato que você colocou aí foi muito importante até o que você falou. Por quê? A definição de mágica ela é diferente de acordo com os contextos que a gente analisa. Quando eu estou falando de mágica aqui, eu estou querendo dizer algo místico, algo que envolve forças que vão além no sentido de natureza,
cosmo, magias nesse sentido. Então, isso Jesus não se utilizou. Ele se utilizou o que? Do poder dele mesmo, porque ele é Deus. Então, ele não se utilizou de nenhuma magia, de nenhuma técnica mágica ou de nenhum ilusionismo. Mas, na ciência da religião, a palavra mágica, ela tem um outro conceito. Ela não tem a ver com misticismos, dessa forma que eu defini de forças da natureza ou ilusões e tal. Mas elas são consideradas como elementos mágicos. Então, por exemplo, quando eu oro, como eu falei para vocês, que eu coloco a mão numa pessoa, pela ciência da religião, isso é um elemento mágico. Por quê? Porque isso tem um significado que traz um valor para a pessoa, que traz um significado para a pessoa, que traz um sentido para a pessoa, que traz um poder até para a pessoa, da pessoa crer naquilo ali e tal. Então, quando Jesus ele utiliza dessas formas, não é nada místico no sentido de vir forças do barro e etc, etc, mas sim, pela ciência da religião, é um elemento mágico. Por quê? Quando ele materializa ali aquele barro, ele faz aquele lodo, ele passa no olho da pessoa, ele pede para a pessoa ir lá no tanque se lavar, isso tudo é um exercício para a fé da pessoa. Por quê? Porque ele materializou ali, né? Então, não sei se você lembra um outro milagre de um profeta, que ele estava com um machado, e o machado dele cai na água, e ele fala, ai meu Deus, esse machado era emprestado. Aí Deus fala com ele, corta uma madeirinha, joga na água ali, e ele corta a madeira, joga na água, e o machado dele boia. Então, isso é um milagre também. Aconteceu um milagre ali. Como que o machado vai boiar? Entendeu? Agora, isso é o quê? Foi a atuação de Deus. Entendeu? Não adianta querer falar, não, porque a água ali era mais densa, o machado era oco. Não, não. Foi uma atuação de Deus mesmo. Agora, o fato dele jogar aquela madeirinha ali, pela ciência da religião, isso é um elemento mágico. Que Deus falou para ele. Então, o Espírito Santo, ele pode nos dar algumas instruções para a gente fazer algumas coisas nesse sentido. Mas isso não pode se tornar uma regra. Por exemplo, toda vez que algo pesado cai na água, você corta a madeirinha e joga lá, que aí o machado vai boiar. Não, não. Então, por exemplo, você pode estar indo orar em um lugar e Deus falar com você, ó, pega ali aquele quadro ali, e aquele quadro ali, sei lá, aquele quadro ali, a mensagem que ele passa é ruim e tal. Então conversa com a pessoa e pede para ela queimar esse quadro aí e etc. E aí você conversa com a pessoa e tal. Agora, virou uma regra. Então toda vez que eu for na casa de uma pessoa orar, que eu vou ver um... E é esse o problema das pessoas. Porque elas criam regras a partir de algo que o Espírito Santo as direcionou. E às vezes nem foi o Espírito Santo que as direcionou, foi só uma opinião delas e etc, etc. Tiago. Fala aí, quem é? Angélica. Oi, Angélica, tudo bem, Tudo querida? bem? Pode falar, por favor. Joia. Não é uma contribuição, mas assim, sempre eu não sei, né? Se eu estou certo. Por mas favor, enfim. vamos compartilhar. Tá. São duas coisas que eu anotei aqui. A primeira coisa, com relação ao feito dos magos, que você falou, e que eu tinha sempre essa dúvida, com relação a... Eles fizeram até certo ponto, depois não conseguiram fazer mais. E a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, a milagres que acontecem assim, eu não gosto de falar de outra religião, mas eu vou citar, né? Assim, não, pode falar, fica à vontade. Né? Centro espírita, santos Sim, que fazem, né? E a gente pode fazer um paralelo, assim, que esses milagres acontecem, mas tudo é da permissão de Deus, como ali no Egito, também os magos faziam, mas teve um limite para isso? Isso, exatamente. Por exemplo, vamos falar, Angélica, do João de Deus. Você acha que tudo do João de Deus era mentira? Acho que não, tinha né? placas muita coisa aconteceu ali, de verdade. Muita coisa aconteceu, muita coisa de verdade mesmo. Por quê? Porque até mesmo forças diferentes da de Deus têm permissão para agir nesse sobrenatural. Então é correto o que você está falando. Tá. A outra situação é uma contribuição mesmo, porque o Will falou sobre a forma que o Senhor cuspiu na terra, fez um barro, né? E aí ele fala para o cego lavar, se não me engano, no tanque de Siloé. Acho que é isso, não sei. Mas essa questão, por exemplo, o Senhor Jesus, ele curou de várias maneiras o cego. Ele curou de 3 formas diferentes. Então, daí a gente já tira a questão de ser
uma maneira mística, porque ele não curou de forma... Não foi todo cego que ele pegou um barro, Perfeito. né? Isso. Então, a gente não tem que seguir essa linha. Porque ele falou, Exatamente. quero que você veja. O outro, ele fez esse lodo e mandou lavar. Isso. O outro eu não lembro. O outro foi aquele que foi curado e falou assim, eu vejo os homens como árvores. Isso, exato. Ou seja, isso foi um mesmo. milagre em 2 tempos. E aí ele Exatamente. vai e depois ele vê completamente. Isso, e tem Perfeito o que gente que você ainda falou. fala assim, nossa, mas será que Jesus não foi tão eficiente, né, nessa cura? E não é isso. Igual assim, quando Não, fala perfeito. do cuspiu na terra, assim, o meu entendimento é porque o que sai da boca do Senhor é a palavra de Deus. Então, quando ele mistura no barro, quer dizer o quê? Quando ele usa você, quando ele usa o homem para trazer a palavra dele, ele pode trazer, limpar a cegueira, mas Jesus fala assim, lava na água, porque o barro sai, o homem sai e fica só o Espírito Santo, né? Então, assim, você que é barro, você pode usar, ser um canal da palavra de Deus para tirar a cegueira da pessoa, mas a pessoa não pode ficar mirada em você como um salvador. Ele tem que lavar os olhos e enxergar Cristo. Então, eu Legal. creio, né? Assim, Você essas vê, formas de é Jesus. uma alegoria interessante, né, sobre esse milagre. Legal, Exato. muito legal. Então, eu acredito que tem mais ensino do que misticismo na forma que ele... Perfeito, perfeito. E aquilo, né, são pessoas diferentes e o Espírito age de forma diferente, e Jesus também agiu de forma diferente, e assim Exato. somos nós, né? Devemos ser sensíveis ao Espírito para que ele nos conduza como ele quer agir naquela Exatamente. situação específica. E não a gente criar uma regrinha, né? Porque Exato. quem dera se fosse regra, né? Seria muito mais É, fácil. Mas o cristianismo não é regra, né? É essência. É viver, é compartilhar, é conhecer cada vez mais, ser cada vez mais íntimo. Mas é muito isso. bom. Obrigado, Angélica. Emil, Né? ficou claro aí para você? Ou não ficou sim. É que às Maravilha. vezes eu falo umas perguntas também porque algumas pessoas também têm dúvida. Sim, não, mas é muito E boa, muito boa. né, Essa dúvida sua foi muito boa, até para eu fazer essa distinção da definição da palavra mágica, né? Porque, por né, exemplo, na ciência da religião, a palavra mágica não é carregada desse elemental, sobrenatural, não, mas são elementos mágicos, que na igreja está cheio. Quando eu oro lá, impetrando a bênção de mãos levantadas para a ciência da religião, minha mão levantada é um elemento mágico. Quando a gente adora e fecha o olho e levanta a mão, isso é um elemento mágico. Ou aham. seja, carregado de sentido e significado, entendeu? E essência e tal. Então foi muito bom aí a sua participação. E assim, galera, por favor, participem também. Então, essa é a realidade aí, né, da segunda característica do milagre de Jesus, que normalmente não é para benefício próprio, ou seja, nenhum deles foi para benefício próprio, ele não se utilizou de milagres para benefício próprio. Então, quando você vê hoje, principalmente, pessoas aí fazendo milagres para benefício próprio, para se autopromover, isso não condiz em nada com a realidade de Jesus. Pessoas que são vistas como as superpoderosas, porque elas têm campanhas que milagres acontecem, eles se transformam nos bispos e apóstolos e etc. E são aquelas pessoas que, nossa, vai lá que o fulano vai orar. Gente, isso não tem nada a ver, não reflete em nada. E o que Jesus fez, que na verdade ele sempre foi humilde, sempre se colocou fora de cena sendo Deus. Imagina a gente, né? Então, terceira característica aí dos milagres de Jesus é dignidade e coerência com o caráter dele. Então, os milagres que ele executou eram milagres que diziam respeito ao caráter dele mesmo. E aí eu coloquei aqui, não encontramos nos evangelhos nenhum relato de milagres ridículos e sem sentido. As narrativas dos evangelhos canônicos se caracterizam por uma sobriedade inquestionável. Em todas elas, o milagre está em completa harmonia com a pessoa de Jesus e com a natureza de seu ministério redentor. Então, não sei se vocês viram aí essa semana que está bombando aí um pastor que está numa igreja e aí ele vai lá, puxa, ele fala, eu tô aqui com um arco na minha mão, aí tinha um endemoniado, e ele, isso aqui é uma flecha, vocês não estão vendo a flecha, mas aqui na minha mão tem uma flecha, aí ele, vou colocar no arco, aí ele vai lá e tchum, atira e tum, aí um endemoniado cai lá,
ou seja, uma exposição, sabe, da pessoa que está endemoniada. Aí ele vai lá, faz toda uma performance, né, dele ser o espiritual. Sabe, um negócio extremamente ridículo, que não reflete em nada o caráter de Jesus e nem a coerência com o ministério dele. Então, por exemplo, eu posso ficar aqui a noite inteira contando relatos para vocês de coisas que a gente vê aí, pessoas que ficam entrevistando o endemoniado, ou pessoas que ficam entrevistando pessoas que têm problema com droga, aí pega a droga, coloca no nariz da pessoa, aí eu fico pensando, nossa, um pastor dentro de uma igreja que tem uma droga para dar, não, isso aqui, tal, aqui é cocaína, cheira aí a pessoa fica lá, eu fico louco, ali eu vou orar e vai passar a sua vontade. Sabe, umas coisas, gente, que não tem sentido algum, que é descaradamente combinado aquilo ali, entendeu? São atores ali sendo pagos, e pior, né? Atores péssimos ainda, né? Que nem são atores de verdade. Então, assim, não existe essa ridicularização que a gente vê hoje em dia. E não só hoje em dia, isso sempre aconteceu hoje em dia. Desde a época de Jesus, pessoas fingiam se passar pelo Cristo e fingiam fazer os sinais e maravilhas tentando enganar os outros. Então isso não é de hoje, isso sempre existiu também. Mas... Oi? Vocês conseguem ouvir aí, né? Pergunta do Marcelo. Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Beleza. Eu fui para... Deixa eu tirar aqui esse nome da Aleco para mim. Eu fui para Parnaíba, no Piauí, e lá o povo vive... A gente foi fazer um trabalho com pescadores ribeirinhos, com a MEAP, e lá o povo vive de forma isolada, os pescadores e ribeirinhos. E um deles tem um testemunho de conversão que aquilo fez com que várias pessoas daquela comunidade ali pequena, né, se convertessem, porque um dos maiores problemas com os ribeirinhos e pescadores era a bebida alcoólica. E o cara, ele era muito bravo, tinha um temperamento super explosivo com a família, com todo mundo, e mais o álcool. E ele mesmo, ele fala, né, por si só, ele vai dando esse testemunho, falando, cara, eu já tentei várias vezes parar, e eu não conseguia. Aí um dia eu vi isso na TV. Eu vi isso, aí ele até falou assim, eu creio. Ele fala assim que, Deus, se o Senhor é Deus mesmo, faz com que isso seja verdade para mim. Ele viu o pastor fazendo toda a ensinação e tal. E ele fala que um dia ele foi sair para pescar, e na hora ele foi... E o cara humilde extremo, e a gente viu que aquele testemunho serviu para a glória de Deus, para que outras pessoas se convertessem, para que os missionários do lugar tivessem mais abertura com a comunidade, e ele falou assim que ele estava no barco, aí eles iam usar droga ali no barco, e ele não conseguia usar, e ele falou, cara, foi por Deus, porque eu já tentei várias vezes, e o máximo que eu consegui sozinho foi uma semana, 2 semanas talvez, mas a partir daquilo ali, eu creio, do jeito que ele falou, eu creio que era Deus, que Deus podia fazer aquilo. E é muito interessante, né, esse relato do Marcelo, porque foi como eu falei aqui, eu sei que nessas igrejas, mesmo nessas bizarrices que acontecem, há pessoas ali que realmente creem genuinamente e milagres acontecem, entendeu? Verdadeiramente. Mas isso não muda o fato de ser ridículo, entendeu? Isso não muda o fato de não refletir em nada. E aí por isso que Jesus ele vai dizer que a cobrança dos líderes vai ser muito maior. Porque o papel do líder, o papel do mestre é ensinar e instruir de forma bíblica, de forma coerente. E o que essas pessoas estão fazendo, não, é instruir de forma completamente contrária às escrituras. Mas aquelas pessoas ali humildes, que estão recebendo de boa fé, estão acreditando, elas vão colocar entre aspas, elas são vítimas ali. Então por isso que quando elas têm de fato a fé genuína, sim, milagres acontecem ali. Entendeu? Mas não justifica ser completamente equivocado a forma com que esses líderes estão fazendo. Isso é considerado como multiforme graça? Não, na verdade, isso não é multiforme graça. Isso é graça comum. Graça comum. É Deus agindo mesmo em meio ao caos. É o que a gente vê hoje no mundo. O mesmo mundo em caos, mesmo mundo cada vez mais se denegrindo, Deus ainda opera, Deus ainda age, Deus ainda salva, Deus ainda cura. Então isso é a graça comum de Deus. Mesmo em ambientes e em circunstâncias completamente falhas, completamente equivocadas, completamente contrárias à sua palavra, ele ainda assim age com graça e misericórdia. Mas que a gente não reproduz aquilo ali, porque aquilo ali é completamente equivocado. Entendeu? Então, todos os milagres de Jesus têm
dignidade e coerência com o próprio caráter dele. Então, ele não fez nada ridículo, ele não fez nada teatral, ele não fez nada que foge completamente da sua obra, da sua natureza e do seu ministério, que era de redimir. E aí o que eu falo, né? Hoje, infelizmente, há muita exposição, principalmente quando a gente fala em questões de repreensões demoníacas, que a pessoa vai lá e é exposta lá na frente e fica, poxa, é um ser humano, gente, que está ali. Por mais que haja demônios agindo na vida da pessoa, aquela ali é um ser humano. E como que você acha que vai ser conhecida aquela pessoa ali? Ah, fulano, o ex-endemoniado. Ah, fulano. Isso é péssimo, entendeu? Isso é horrível. Então a gente tem que preservar isso. Se isso acontecer, pega a pessoa, leva para uma sala, tira dali, entendeu? Não precisa expor a pessoa daquela forma. E outra, não precisa parar o culto é para Deus. Vai deixar um demônio atrapalhar o culto, atrapalhar o andamento do culto? Não, pega a pessoa, leva numa salinha, a liderança vai lá, ora, e o pastor prossegue no culto ali, entendeu? Essa é a forma correta, né? Coerente com o ministério, coerente com o agir de Jesus ali. E, caminhando então para a quarta característica, e a penúltima, manifestação da compaixão divina. Todos os milagres de Jesus manifestam não apenas o seu poder, mas também a sua graça e a sua misericórdia. Eles nascem em seu coração misericordioso, que se comove diante do sofrimento, da miséria moral e da morte dos seres humanos, e são a expressão do amor de Deus por uma humanidade miserável, imersa em pecado e em suas terríveis consequências. Nos milagres de Jesus resplandece a misericórdia de Deus. Então, os objetivos do milagre de Jesus é demonstrar, principalmente no episódio que ele estava aqui, na Terra, encarnado em ser humano, o Deus homem. O objetivo principal era demonstrar que ele era Deus, que ele cumpria todas as profecias do Antigo Testamento que anunciavam que quando Cristo viesse, essas coisas aconteceriam. Então, o objetivo máximo aí, né, dos milagres de Jesus, então, é provar, né, que ele é Deus, mostrar a obra dele, a obra redentora dele, e ser gracioso com as pessoas, ser bondoso com as pessoas. E aí isso é sensacional, né, porque tudo vai convergindo ali, né, para a máxima da revelação de Deus, que é o que? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando Jesus está fazendo essas coisas, ele está querendo mostrar para as pessoas que ele é Deus, ou seja, está apontando para Deus, no caso, Deus Pai, ele sendo Deus Filho, e apontando para Deus Espírito Santo, e mostrando que ele é sensível à necessidade das pessoas, que ele ama as pessoas e que ele serve as pessoas aí. Tiagão, tem uma Então, outra dúvida aqui. tem mais uma pergunta aí? Tem uma. Como que a gente pode comparar essa última parte que você falou aí, né, cara? Nos milagres de Jesus resplandece a misericórdia de Deus. Qual que é a diferença, para a gente entender, cara, de um milagre para uma bênção, por exemplo? A gente lê os Salmos, cara, o salmista sempre diz, né? Vamos doar aos pobres, ajudar os pobres, ser misericordioso com os outros, e Deus nos recompensará. Nós nunca passaremos necessidade, por aí vai. A diferença, isso não seria um milagre? Porque uma provisão divina, tanto na saúde, quanto financeira, quanto na proteção da nossa família, da parte de Deus, isso é a mão de Deus sobre nós. É uma intervenção divina que eu posso entender a bênção como um milagre para nós. Mas é resultado de um princípio que Deus colocou na palavra dele. Qual que seria essa diferença, sabe? Perfeito, cara. O que acontece? Essa perspectiva do milagre que a gente está trabalhando aqui, lembra que eu falei no começo? O que Agostinho fala é o seguinte: o milagre não é contrário à natureza. Ele é contrário ao que a gente conhece da natureza. Ou seja, a gente fala assim, né? Ah, eu obedeço a Deus, eu ajudo as pessoas necessitadas e Deus me recompensa. Isso é um fato, isso é um princípio bíblico. Ah, isso é um milagre? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que todas as bênçãos de Deus são um milagre. Eu creio que o fato de eu acordar hoje, estar vivo, é um milagre. Então, essa questão, Fábio, é a As misericórdias percepção. do Senhor se renova toda manhã. Então, Se renova toda manhã. milagre toda Isso manhã. para mim é um milagre, perfeito. Isso é um milagre. Quando a gente está fazendo essa definição de milagre aqui, a gente está demonstrando coisas, no caso dos milagres de Jesus,
que não são explicáveis. Que no caso é como o pessoal lá do Egito Não definiu, depende ó, de um isso é o princípio. dedo de Deus. Não sabe Não como. depende de um princípio. E isso não depende de um princípio, não depende de Legal. nós, né? É o agir de Deus. Mas eu vou dar o meu exemplo. Eu tive o coronavírus e eu não tive nenhum sintoma. Para mim, isso é um milagre. Não adianta o médico chegar para mim e falar assim, não, isso aí não é milagre, isso aí na verdade, o resultado do seu histórico atlético, da sua alimentação, da sua... Para mim é um milagre, entendeu? Para mim é um milagre. Porque eu conheço pessoas atléticas, amigos meus que têm boa alimentação e ficaram no hospital, entendeu? Então, essa questão do milagre também é muita percepção da pessoa, entendeu? Agora, há milagres que são, entre aspas, né, incontestáveis. Aquela pessoa. A gente tem um exemplo da igreja. Você tem um exemplo do seu filho, do Noah, Sim, sim. A gente orou pelo seu filho lá, Marília especificamente orou pelo seu filho, e o seu filho tinha uma diferença ali de uma perna para outra, e ali na hora o Sim, negócio sim. resolveu. E não Entre tem nenhuma outros que a gente explicação. conhece, né? E outros, né? Quantos outros a gente tem para contar aí, né? É incontestável, a gente viu ali o negócio acontecendo. E aí o que é legal, né, Fábio? Eu sempre conto essa história, né, do seu filho, porque ali a gente não fez nenhum ritual, a gente não fez, no sentido ritual, a gente fez um ritual, a gente orou, isso é um ritual. Sim. Mas a gente não Pôs fez a um ritual, mão, por exemplo, pronto, né? Não tem uma regra. é, Não, a gente fez o que Jesus nos ensinou, a gente orou e creu. E Deus agiu e curou. Entendeu? Então é sensacional isso aí, né? Então ficou claro, Fábio? ficou, cara. E desculpa só prolongar, e é muito Não, louco imagina. esse assunto, porque eu lembro como se fosse hoje. Estávamos eu, você e o Márcio conversando, e a Marília com a Lara orando, e eu nem dei muita atenção na hora. Elas foram orar e eu continuei conversando, e no outro dia a Larisa foi dar um testemunho na igreja, e eu ainda repreendi ela. Falei, Larisa, confere. Vai conferir se realmente a perna dele está normal, para não dar uma testemunha. E eu me senti como um dos leprosos que não voltaram para agradecer Jesus. Foi Cara, eu tô Tomé, tão né, Fábio? incrédulo que eu tô vendo e não tô acreditando que Jesus operou esse milagre no meu filho. Eu demorei para crer e para dar glória a Deus por isso, cara, por esse milagre que o Senhor operou. Como eu falei, eu sempre conto, né, esse relato, porque foi algo muito simples, né? Demais, Muita super. essência. Vamos É, orar, vamos. Orou e Deus fez. E é incontestável, né? Agora, é sim, isso, né? Isso é um milagre? É um milagre. Mas eu vejo milagre em tudo. Eu vejo milagre em tudo. E isso é percepção, né, Fábio? legal. Alguém pode chegar pra mim e falar, não, Thiago, isso aí não é milagre, isso aí é medicina. Eu falo, tudo bem. Para mim não deixa de ser um milagre, que a medicina é de Deus, a técnica que ele desenvolveu lá através do médico é de Deus, e para mim tudo é atuação Sim, e agir de Deus. legal. Maravilha, Fabão? Maravilha. Obrigadão mais uma vez aí. Então, né, manifestação da compaixão divina é uma quarta característica aí do milagre de Jesus. E a quinta e última, que é o caráter significativo. E os milagres de Jesus, registrados nos evangelhos, têm um valor ilustrativo. Isto é, eles são sinais de realidades espirituais que correspondem ao plano da salvação. Todos os milagres de Jesus apontam para o fato de que começou a plenitude do tempo da salvação. Então, por que nunca tinha acontecido nenhuma dessas coisas antes de Jesus estar na Terra? É porque Deus não agia? Lógico que ele agia, ele sempre agiu. Quantas ações a gente vê no Antigo Testamento de Deus fazendo, Deus livrando o povo da guerra, Deus dando vitória ao povo na guerra. Esse relato mesmo que eu falei aí do milagre do machado boiar. Mas por que nunca um cego tinha sido curado e restabelecido sua visão? Por que um paralítico nunca tinha retornado a andar? Por que um leproso nunca tinha sido purificado de forma imediata? Porque sim, uma pequeníssima parcela dos leprosos, quando não estavam em estágio avançado, eles desenvolviam a cura naturalmente ali, entendeu? Mas nunca de forma como Jesus fez, instantânea, entendeu? A gente tem um relato de Moisés, onde ele colocando a mão, né, e ficando leproso e colocando a mão e sendo curado, mas ele não tinha lepra, ali foi uma representação para surpreender e mostrar o poder de Deus para o faraó ali, para os seus magos. Mas não existia antes de Jesus essas coisas. Por quê? Porque as profecias apontavam já para o Cristo, o Deus encarnando e vindo na Terra, e esses milagres ali apontariam que ele era Deus, mas também apontariam para a máxima, que era o quê? A salvação eterna.
que no céu a gente não vai ter doença, a gente não vai ter nada, a gente não vai ter limitações, entendeu? Que hoje a gente precisa de milagre, hoje a gente precisa da medicina, que eu também vejo milagre, hoje a gente precisa de um remédio, que eu também vejo milagre, hoje a gente precisa de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, que eu vejo milagre em todas essas coisas. Mas na eternidade a gente não vai precisar. Então, todos esses milagres, eles têm um caráter significativo de apontar para Deus e para o plano de salvação dele. Então, não são milagres à toa, que visam a autopromoção ou simplesmente são para abençoar a pessoa. Ah, não, vamos fazer, não é para te abençoar aí aleatoriamente. Não, não. Sempre tem um propósito. Propósito de mostrar que Deus é Deus, de sim abençoar a pessoa por meio da graça, mas apontar para um plano de salvação eterno, que é o quê? Se você está vivendo isso aqui, que a gente está vivendo uma pequena parcela, imagina na eternidade. Imagina o que vai ser quando a gente estiver plenamente na presença desse Deus no céu, sabe? Na eternidade, onde não há dor, não há choro, não há limitação, não há doença, não há nada de ruim. Só há agir de Deus e plenitude. Então vai ser algo maravilhoso. Então, esses milagres também têm um caráter significativo. E aí, hoje eu vejo alguns milagres que não têm significado nenhum, que não tem lógica nenhuma, não tem O coisa Canoca, nenhuma. Obviamente a gente vê que não tem nada a ver, né, com o caráter de Jesus e com o ministério de Jesus. Pode falar então? ô, Will? Tiagão, Nada a ver. questão de pessoas que são cessacionistas e pessoas que são continuistas. Ah, muito É, boa. isso se encaixa em questão de milagres ou é mais na questão de dons, assim? E a sua Não, visão sobre isso? encaixa em milagres também. Muito legal, Will. Muito boa pergunta. Gente, há uma divisão na teologia de pessoas que não creem que milagres acontecem hoje. Mas elas não estão limitando Deus. Essas pessoas creem em Deus, elas creem no poder de Deus, elas creem no agir de Deus. Mas essas pessoas creem que os milagres eram específicos para o tempo de Jesus para provar que ele era Deus. Então hoje o que acontece são coisas que sim tem Deus como agente, mas são completamente explicáveis, entendeu? Esses são os sensacionistas. Então, uma pessoa que é sensacionista não quer dizer que ela não é crente, não quer dizer que ela não crê em Deus. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que o John Wesley, que foi um dos maiores avalistas aí, ele era sensacionista, tenho quase certeza. Agora não lembro se é o John Wesley ou o Jonathan Edwards, é um desses dois. Se eu não me engano, um deles era sensacionista e foram, nossa, um homem de Deus, sabe? Os continuistas são pessoas que creem que ainda hoje milagres acontecem. E a grande esmagadora maioria dos cristãos, entendeu? Eu sou prova viva disso. Eu vivencio, já vivenciei. O exemplo que a gente deu do Fábio aqui é um exemplo disso. Se a gente ouve nossos missionários, até na nossa igreja presbiteriana, a gente ouve diversos relatos. E eu trabalhei com um pastor, na verdade, e ele era sensacionista. Ele não cria. E a pergunta que eu fiz para ele foi simples. Eu falei assim, então você diz que Ronaldo Lidório, com tudo isso que ele conta e que ele vivencia no campo, é mentira dele? E aí ele ficou, ele não soube explicar. Porque a pessoa que é sensacionista hoje, ela teoricamente vai chamar outros aí de mentiroso, infelizmente. Entendeu? Mas eu sou continuista e conheço sensacionistas que são cristãos que amam a Jesus e tal, mas tem uma outra percepção. Maravilha, Will? Opa, boa. Valeu. Então, gente, caminhando para o fim aqui, né? Milagres do Evangelho de João. E aí, caminho para o final. O Evangelho de João contém 8 milagres que têm todos eles como objetivo principal revelar a pessoa de Jesus como Deus e levar as pessoas, através dessa revelação, a crerem. João 20, 30 e 31. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, são registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, o que eu vou trabalhar nessa série aqui, na verdade, são os 8 milagres contidos no Evangelho de João. Entendeu? São, se eu não me engano, 34 milagres ao todo nos evangelhos. Mas nessa série aqui eu vou trabalhar os 8 que estão contidos aí no Evangelho de João, que apontam para Jesus como Deus, porque esse é o objetivo principal do Evangelho de João. Apresentar Jesus como Deus, revelar Jesus como Deus.
E aí eu coloquei, através de todas as manifestações de Deus, nestes milagres ou sinais, podemos perceber aplicações que nos explicam o caminho a ser trilhado por nós para a obtenção de uma real experiência com o Senhor. E os 8 milagres vistos como um conjunto demonstram que todos eles estão relacionados com a glorificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o objetivo principal de se revelar dessa forma à humanidade, ou seja, como Salvador. E aí, galera, hoje eu encerro aí essa nossa aula, e essa é a bibliografia que eu estou utilizando aí, ó. Além da Bíblia, né? Obviamente, os evangelhos são esses 4 livros aqui, que são livros sensacionais, e esses livros aqui contam e exemplificam todos os milagres, todos, com muito detalhe, com muita riqueza de detalhe, e aí você fique à vontade, né? Eu tenho o primeiro, o segundo, desculpa, o primeiro, o terceiro e o quarto aqui, eu tenho em PDF. Então, se você não achar pecado aí, ter esse material em PDF, alguns deles até já estão esgotados, eu posso disponibilizar para vocês, quem quiser. Tá bom? Então, conecte-se conosco aí através do Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. E alguém tem mais alguma pergunta ou alguma coisa para falar, fique à vontade, por favor. Esse é o momento. Agora, e finaliza. Podcast. Lembrando que vai estar disponível aí, né, no YouTube, no podcast também. No YouTube vai ser bem legal, você pode passar só para alguém, porque vai aparecer o slide, vai aparecer o meu videozinho aí no canto, então a pessoa não vai nem precisar baixar o conteúdo, apesar de que a gente vai disponibilizar também, mas ela vai poder ver tudo na mesma tela lá no YouTube. Maravilha, alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma dúvida ou alguma contribuição? Fique à vontade, gente. Ô, Tiagão, Fala, Du. eu mesmo, aquela vez que a gente estava lá na loja do Massinho, Verdade. né, foi aquilo ali para mim, Foi um legal milagre. também. Eu estava com o braço super travado, já tinha usado tudo que tem na medicina. Inclusive, ele está internado, ele está com Covid. Acho que é É Covid mesmo que ontem. ele senhor? Foi dito. O Massinho falou na célula. Não sei se é Covid. Agora, ele tá na UTI. Quer dizer, meu braço não tava, você lembra? Tava travadaço. Lembro. Ele terminou de orar, acabou. E ele Saí falou dali. especificamente, né, para você, Du, que Deus te usava suas mãos, mas Isso. Deus te usava nas mãos dele. Você cura as pessoas Exatamente. através das suas mãos, mas você não sabe que Deus sempre te usou como instrumento nas mãos dele. E aí orou pelo Du sem conhecer o Du, saber de nada, e o braço do Du melhorou. Não. Nem meu nome ele sabia. Nem seu nome ele sabia, né? Falava, Ali foi Deus, sensacional, usa que ele orou suas por mãos. você, pelo Márcio, por mim, e por mim também foram coisas muito específicas. De fato, foi, a gente vivenciou um milagre ali também. Algo inexplicável. Legal. E é interessante, né? Porque a pessoa que Deus usou para orar e te curar, agora está numa UTI. Né? Tá na Então você vê UTI. como que não existe regra. Não quer dizer porque a pessoa é usada por Deus para orar e curar uma pessoa, quer dizer que ela vai ser imune, porque ela tem fé. Então, se ela tem fé para curar o outro, ela nunca vai ficar doente. Não quer dizer isso. Quer dizer que ela pode sim ser usada por Deus para curar outras pessoas e ela mesma pode morrer de uma doença. E Deus é glorificado do mesmo jeito, Deus é poderoso do mesmo jeito, ela tem fé do mesmo jeito, mas é a vontade de Deus para a vida daquela pessoa naquele momento. Exato. Glória a Deus. Gente, é isso. Então eu vou orar e espero que essa aula tenha sido bênção na vida de vocês aí, como foi na minha, ainda mais, né? E semana que vem, então, a gente dá continuidade e a gente começa com o primeiro milagre de Jesus, que é os casamentos da boda de Caná da Galileia, da festa de casamento que ele transformou água em vinho. O primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. Maravilha, eu vou orar então, que Jesus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado por essa aula, obrigado pelo privilégio de poder aprender mais do Senhor, de poder estar com os meus amigos aqui, minhas amigas, mesmo de forma virtual, para estudar sua palavra, e que esse conhecimento, Pai, não seja meramente uma bagagem intelectual, mas nos aproxime mais do Senhor, nos faça amar mais o Senhor, nos faça amar mais os nossos próximos e nos conduza, Deus, a viver uma vida de piedade, de compaixão, apontando sempre para a sua vida, para a sua obra, seu ministério,
para a sua pessoa como Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Que a nossa vida te reflita, que a gente possa levar essa salvação e participar do que você tem feito na vida de tantas pessoas, que é salvar e curar. Que o Senhor nos use, Deus, na sua agenda, nos inclua na sua agenda, nos colocamos à disposição do Senhor. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Cara, Jesus abençoe. Fiquem todos na paz aí. Tenham um excelente restinho de semana aí. Valeu.